A noite caiu sobre o interior paulista, como uma manta pesada de veludo preto. E a única coisa que eu conseguia ouvir, além do ronco irregular do motor do meu velho Gol, era o som insistente da chuva chicoteando o para-brisa. Era uma daquelas tempestades de verão repentinas, que transformam estradas em rios e a visibilidade em um borrão cinzento. Eu me chamo Arthur, e aquela viagem de São Paulo para Itapetininga, que deveria ser rotineira, havia se tornado uma provação. O GPS, com sua voz robótica e irritante, continuava me redirecionando para uma rota alternativa, insistindo que a rodovia Raposo Tavares estava fechada por causa de um acidente. Eu ignorei o aviso algumas vezes, mas ele persistiu. Uma e outra vez, até que finalmente cedi, frustrado, e virei para uma estrada vicinal estreita e escura. A placa, quase ilegível sob a chuva e coberta por musgo, dizia apenas Estrada do Vale, uma indicação vaga, que não me deu qualquer tipo de confiança. A essa altura já fazia um bom tempo que não via qualquer outro carro, nem na direção contrária, nem no mesmo sentido. Era como se eu fosse a única pessoa no mundo, preso naquele túnel de árvores e sombras. A ideia de que eu havia cometido um erro grave, de que eu deveria ter esperado a chuva passar, ou encontrado outro caminho, começou a me consumir, e a ansiedade se transformou em um medo primordial e paralisante. Eu comecei a dirigir mais devagar, os pneus do carro deslizando perigosamente na lama. A chuva, em vez de diminuir, parecia se intensificar, transformando a estrada em um atoleiro. Foi então que vi, no meio da estrada, sob a luz fraca dos meus faróis, havia uma figura. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, parado, imóvel, com o rosto virado para o chão. Eu pisei no freio com toda a força, e o carro derrapou na lama, parando a poucos metros da figura. Meu coração saltou na garganta, e o medo se transformou em terror. Eu me perguntei quem em sã consciência estaria parado no meio da estrada, sob uma tempestade daquela, e a resposta que veio à minha mente foi aterrorizante. Ninguém. A figura não se moveu, não olhou para mim, não reagiu ao som do meu carro ou à luz dos meus faróis. Ela parecia estar ali por uma razão, espera de algo, e eu tinha certeza, uma certeza fria e absoluta, de que aquele algo era eu. Meus instintos gritavam para que eu desse ré, para que eu voltasse para a rodovia principal. Mas a estrada atrás de mim parecia ainda mais escura e ameaçadora do que a que estava à minha frente. Eu estava encurralado, preso entre o desconhecido e o que parecia ser uma manifestação do mal. A minha respiração ficou pesada, e o suor frio escorria pela minha testa, misturando-se com as gotas de chuva que escorriam do meu cabelo. Eu tentei ligar o celular, mas, como esperado, não havia sinal. A lanterna do aparelho, no entanto, funcionava, e eu a liguei, apontando-a para a figura no meio da estrada. A luz amarela e fraca da lanterna revelou mais detalhes, e o que vi me fez ofegar de terror. A figura era alta e esguia, mas não parecia ser um homem. As roupas que ela usava eram esfarrapadas e sujas de terra, e as mãos, que pendiam ao lado do corpo, eram longas e magras, com dedos que pareciam galhos secos. A cabeça, que continuava curvada, era disforme e estranha, e a figura não tinha rosto, apenas uma massa disforme de pele pálida e rachada. Eu estava olhando para algo que não era humano, algo que não deveria existir. O medo, que antes me paralisava, agora me impulsionou. Eu girei a chave na ignição, mas o motor não ligou, apenas fez um som oco e sem vida. Eu tentei de novo, e de novo, mas a única resposta que obtive foi o silêncio. Meu carro havia morrido, e eu estava preso, à mercê daquela coisa que estava parada no meio da estrada, me esperando. O som da chuva se intensificou, misturando-se a um sussurro baixo
e gutural, que parecia vir de dentro da floresta e que se tornou mais alto a cada segundo que passava. O cheiro de terra úmida e mofo, misturado a um odor nauseante de putrefação, encheu o ar. A criatura, que antes estava imóvel, começou a se mover. Ela não andava, mas se arrastava, deslizando pelo chão em minha direção. A velocidade com que ela se movia era assustadora, quase desumana. Eu tentei trancar as portas do carro, mas elas já estavam trancadas. Eu tentei subir o vidro, mas ele também já estava fechado. Eu estava trancado dentro do meu carro, um caixão de metal que se tornaria minha tumba. Eu gritei, um som rouco e desesperado que se perdeu no rugido da tempestade. O meu coração batia tão forte que eu achei que ele fosse explodir. A figura chegou ao meu carro e eu pude ver através da janela as longas mãos de galhos magros. Ela colocou uma das mãos no vidro do meu para-brisa e eu pude ver a pele pálida e os dedos nodosos, que pareciam querer me rasgar em pedaços. Ela bateu no vidro com os dedos longos, e o som foi alto e estrondoso, como se alguém estivesse batendo com um martelo na janela. O vidro, no entanto, não quebrou, e a criatura parecia frustrada. Ela se afastou um pouco do carro e soltou um gemido, um som que era ao mesmo tempo de dor e de raiva. O som parecia vibrar no ar, fazendo as árvores e o chão tremerem. Eu me encolhi no banco do motorista, tentando me esconder, como se isso fosse me salvar. A criatura, frustrada por não conseguir entrar, começou a se contorcer, e o que parecia ser fumaça negra começou a sair de seu corpo, misturando-se à chuva e à escuridão da noite. Eu a observei se transformar, de uma forma humana, para uma criatura de fumaça e sombras, uma silhueta disforme, que se estendia e se contorcia. O medo que eu sentia era tão intenso que eu mal conseguia respirar. A figura, agora uma massa de sombras, deslizou sob o carro, e eu senti um arrepio mais intenso do que qualquer outro que já havia sentido em minha vida. Eu sabia que ela estava debaixo de mim, me observando, me esperando. A figura de fumaça e sombras subiu pelas rodas do carro, pelo chassi, e começou a se materializar dentro do carro. A primeira coisa que eu senti foi o frio, um frio que gelava meus ossos e fazia meu corpo tremer incontrolavelmente. A segunda coisa que senti foi o cheiro de terra e mofo, que se tornou tão forte que eu senti náuseas. E a terceira, e mais aterrorizante, foi a presença. Uma escuridão que se solidificou no banco de trás, atrás de mim. Eu não ousei me virar, mas eu podia sentir a sua presença, a sua respiração fria em meu pescoço. O sussurro, que antes era ininteligível, agora se tornou mais claro. Uma voz baixa e gutural, que parecia vir de dentro da minha cabeça, e que dizia: "Bem-vindo à Estrada do Vale, Arthur. Você é nosso agora." A voz não parecia ter emoção, mas carregava uma carga de malícia e satisfação que me fez querer gritar. Mas eu não podia. Estava paralisado. Pelo medo, pelo terror, pela certeza de que eu havia cometido um erro fatal. Eu senti minha força vital sendo drenada, uma sensação de vazio e desespero, preenchendo o lugar onde antes havia coragem e esperança. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e eu sabia que estava perdendo a consciência. A voz maligna em minha cabeça se tornou um eco, um som que se repetia incessantemente, me arrastando para o abismo da loucura e da escuridão. Eu tentei lutar, forcei meus músculos, mas era como se eu estivesse preso em uma armadilha invisível. Eu estava sendo levado para um lugar onde a luz não podia alcançar, onde o desespero era a única realidade.